A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 28, e versículo de número 11, que diz assim: Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, na palavra do Senhor, que os guardas que estavam ali para guardar o sepulcro, para que não houvesse ninguém que roubasse, na mente dos judeus, porque eles pensavam dessa forma, que alguém poderia roubar o corpo do Senhor Jesus, ou seja, eles descredibilizavam, aquele momento ali de ressurreição, eles achavam que não ia acontecer, mas aconteceu. A Bíblia vai nos dizer que os guardas, eles viram o terremoto, eles viram o anjo do Senhor. Então nós vamos observar que tudo que Deus assim designou para o Senhor Jesus não pôde ser impedido pelos homens. Mas ali divulgou-se, ali até o dia de hoje se divulga dizendo que vieram os discípulos do Senhor e roubaram o corpo do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que isso não foi verdade, que Jesus morreu e ressuscitou, que a morte não pôde o segurar, que a pedra mandaraia, que a pedra do sepulcro não pôde permanecer, aleluia, porque o Senhor havia ressuscitado. Eu vou lhe dizer uma coisa: podem falar de você o que quiser, podem falar de mim o que quiser, mas se isso não for verdade, nós não temos que nos importar. Nós vamos observar, irmãos, que os judeus, eles pagaram grande soma de dinheiro para os soldados ali dizerem coisas que não era verdade, dizerem que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo do Senhor Jesus, sendo que o próprio Jesus havia ressuscitado. Tem pessoas que vão falar o que quiser de você, mas você não tem que se importar com isso. Você tem que entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que aquilo que falam de você, do que aquilo que estão falando ao seu respeito. O que estavam falando sobre Jesus não era verdade, irmãos. Jesus não foi detido pela morte, Jesus não foi detido pela pedra selada do sepulcro, Jesus não foi detido pelos soldados, mas nós vamos observar, irmãos, que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Os guardas não puderam fazer nada e eles viram que realmente o Senhor ressuscitou. Os judeus, eles ouviram, os anciãos ouviram que aquilo ali era verdade, mas mesmo assim não quiseram participar da verdade, não quiseram viver a verdade, irmãos. Nós não podemos querer encaixar na cabeça de algumas pessoas o que Deus tem na nossa vida. Nós não podemos querer encaixar na cabeça de algumas pessoas a salvação. Tem gente que não quer e que escolhe continuar vivendo na ignorância, na mentira. Os judeus aqui preferiram acreditar numa mentira do que acreditar no Filho de Deus. Eles rejeitaram a Jesus. E quanta gente, irmãos, nos rejeita. E quantas pessoas olham para nós e nos rejeitam porque elas não aceitam aquilo que Deus tem na nossa vida, mesmo elas vendo que é verdade, porque mesmo os guardas aqui vendo que era verdade, falando para esses homens, para os judeus o que havia acontecido, esses homens resolveram não acreditar. Então aqui eu entendo que é perca de tempo você ficar tentando fazer com que pessoas compreendam que Deus é na sua vida. Porque tem gente, irmãos, que fecha a mente e não quer mesmo. E você não pode entrar na mente de ninguém e não pode ficar se importando com ninguém. Jesus não deixou de viver os propósitos dele porque estava sendo levantado uma mentira com o nome dele. Declare comigo: eu não vou deixar de viver os propósitos de Deus pelo que as pessoas estão falando de mim. Eu não vou deixar de viver os propósitos de Deus pelo que as pessoas estão falando de mim. Você não pode se importar com o que as pessoas pensam, falam, acham de você. Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ele apareceu aos discípulos no monte onde ele designou os discípulos para estar.
Jesus apareceu, Jesus testificou, mostrou que era ele. E nós sabemos que ele morreu, mas ressuscitou. Os guardas, mesmo sendo subornados, sabiam que aquilo era verdade porque eles viram. Ninguém ia poder roubar dos olhos dele o que eles contemplaram, o que eles viram. Mas preferiram se calar por causa do dinheiro. Preferiram se calar naquele momento ali, também para não se arriscar, com medo de falar. E tem pessoas que até sabem que você é de Deus. Tem gente que até sabe que Deus é na sua vida, mas tem medo de falar. Porque tem pessoas que não querem aceitar. Os judeus não aceitavam Jesus como filho de Deus. E tem gente, meu irmão e minha irmã, que eu sinto lhe informar, que vai morrer sem aceitar o que Deus tem com você. Tem gente que vai lhe rejeitar, tem gente que vai levantar calúnia, tem gente que vai pagar a gente para te difamar. Parece até coisa de filme, irmão, mas não é, é coisa real. Está escrito aqui na palavra do Senhor, você vai observar. Não é conto, não é historinha de criança, não, é verdade. Esses guardas foram subornados para não falar a verdade sobre Jesus, para não dizerem que Jesus havia ressuscitado, porque aqui, irmãos, não foram os discípulos que roubaram o corpo do Senhor Jesus, como esses guardas foram pagos para mentir, mas Jesus ressuscitou. Ninguém pôde segurar Jesus, irmãos, porque ao terceiro dia ele já havia revelado que ele ressuscitaria. Então os planos de Deus não podem ser impedidos por pessoas, por situações, por subornos, não. O que Deus tem comigo e com você tem que acontecer como Deus designou. Declare comigo: o que Deus tem comigo ninguém pode invalidar. O que Deus tem comigo ninguém pode invalidar. Meu irmão e minha irmã, o projeto de Deus na sua vida ninguém pode impedir. Jesus não ficou se justificando porque estavam levantando uma mentira com o nome dele. Para de querer se justificar. Ai, irmã, estão falando aquilo que não é verdade sobre mim. Deixa Deus te justificar. Deixa Deus falar sobre você. Deixe Deus mostrar que Ele é na sua vida. Às vezes nós, irmãos, nos justificamos tanto que nós deixamos realmente de Deus tomar o lugar dele para a gente tomar o lugar de Deus. A gente deixa, sabe, aquele espaço, aquela brecha para o inimigo entrar, porque a gente está se justificando da gente mesmo. Mas quando Deus nos justifica, irmãos, não tem espaço, não tem brecha. Aí você vai observar aqui o Senhor Jesus, ó, seguindo o seu caminho, fazendo aquilo que Deus designou para ele. Aparecendo para quem cria. Ô meu irmão, ô minha irmã. Se alegre com quem crê, não fique procurando quem não crê, não. Comece a se alegrar com pessoas que creem no seu ministério. Não fique dizendo: ah, irmã, eu fico triste porque a irmã fulana de tal, porque ciclano de tal, porque o parente tal, porque fulano não aceita o que Deus tem comigo. Meu irmão, não aceitaram o que Deus tinha com Jesus. Subornaram, meu irmão e minha irmã. Pegaram dinheiro, grande soma de dinheiro, e colocaram nas mãos dos guardas para eles mentirem a respeito da ressurreição de Jesus. Aí você acha que comigo e com você vai ser diferente? Tem gente que mesmo vendo que Deus é na sua vida, ela não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Tem gente que vai levantar calúnia contra você mesmo sendo verdade. E olhe que eu estou falando de pessoas religiosas, viu? Porque aqui os judeus eram religiosos, Pessoas que tinham aparência, Pessoas que estavam nas sinagogas, pois é. Mas estes eram os mais cegos que tinham. E tem gente, irmãos, que deixa a religião cegar tanto, a ponto de realmente não dar credibilidade àquilo que pertence ao Senhor. E isso abate pessoas que estão me ouvindo agora. Porque você diz assim: eu tenho certeza da minha comunhão com Deus, eu tenho certeza e convicção do que Deus me chamou para ser. Eu tenho certeza e convicção do que Deus, Aramandará, Cantaramandará, me chamou para fazer. Eu tenho certeza e convicção do que Deus, Ixarabá, é na minha vida. Só que tem pessoas que estão falando que não é verdade sobre mim. Realmente, irmã, isso tem me abatido. Realmente isso tem me entristecido. Deus está dizendo: aconteceu com Jesus. Ele te trouxe aqui só para te contar. Você já pode ter até lido, mas hoje ele quer testificar na sua vida que os judeus subornaram, aleluia. Versículo de número 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos. Fizeram até reunião, irmãos.
Fizeram reunião com os anciãos, com os mais velhos, com aqueles que eram para ser mais sábios, mas não tinham sabedoria, só tinham religiosidade. Quanta gente tem muitos anos de evangelho, mas é só religioso. Aí você vai observar aqui, ó. Deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Inventa uma mentira aí com o nome dele, para o povo não acreditar que ele é o Filho de Deus. Aí eu te pergunto, quem é que pode validar isso? Quem é que pode revogar o que Deus designou? Porque se nós estamos aqui é porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Por acaso essa mentira aqui fez com que, aleluia, você deixasse de crer ou deixasse de crer, que muitos deixassem de crer? Claro que não. Porque o que é de Deus, ele testifica, meu irmão e minha irmã. É por isso que você não precisa ficar se justificando. Porque essa mentira dos judeus aqui não ia atrapalhar Jesus em nada. Porque o que é de Deus, Deus abre caminho. Tem gente que inventa calúnia, mentira para fechar os caminhos para você não passar, para as portas não se abrir. Só que Deus está dizendo: o que é meu eu testifico, eu justifico. E eu mostro que foi eu que escolhi. Então aqui, irmãos, tinha uma escolha, Aramanda Aracanta, de Deus. Tinha um desígnio de Deus. Arai, xarabaracantarás. E o Senhor está dizendo: tem uma escolha minha. Tem um desígnio meu, tem algo que eu, o Senhor, aleluia, designei para a sua vida. Então não são as pessoas que vão dizer, não são as pessoas que vão direcionar a sua vida, vão guiar os seus passos por aquilo que elas falam, não. Você não precisa se importar com o que as pessoas falam. Tem gente que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um ditado mentiroso, porque a voz de Deus é totalmente diferente da do povo. Nós não podemos de jeito nenhum andar com o que o povo fala, com o que eles acham da gente. Porque aqui, ó, os religiosos, as pessoas, estavam se levantando para levantar uma calúnia, uma mentira sobre Jesus. Mas Jesus não deixou de cumprir o desígnio dele. Ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu a todos aqueles que criam nele e foi levado, ó, está hoje sentado à destra do Pai. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós cremos que o Filho de Deus veio à terra e morreu por nós. Ninguém pode invalidar isso. Ninguém mancha, irmãos, que anda com Deus. Declare comigo: ninguém vai conseguir manchar a minha imagem. Ninguém vai conseguir manchar a minha imagem. Há quem queira manchar. Há quem queira dizer que Deus não é na sua vida. Há quem queira muito bem tentar fazer com que a sua imagem, o seu ministério, aquilo que Deus lhe emprestou, a sua família, seja manchada. Mas ninguém mancha o que pertence a Deus. Aqui nós observamos, irmãos, que não existe ninguém que invalide. A palavra é que Deus direcionou para mim e para você. O que Deus direcionou para nós, não existe homem nessa terra que possa invalidar. O que Deus direcionou para nós, não existe ser humano que possa fazer com que não aconteça. Os propósitos, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os judeus não puderam invalidar com essa mentira a ressurreição de Jesus. Pessoas que estão levantando mentiras contra você não poderão invalidar o que Deus tem na sua vida. O projeto de Deus é maior. E ele vai acontecer como Deus designou para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, por este alerta, que a gente não deve se importar com o que as pessoas inventam, falam da gente, Pai. Se a gente sabe que não é verdade, é isso que importa. Se o Senhor sabe o que é verdade sobre nós, é isso que é importante, Pai. Os judeus, eles levantaram uma mentira, mas não conseguiram invalidar o ministério do teu filho, Pai. Não conseguiram paralisar o propósito, Pai amado, o chamado do teu filho amado, Pai. E eu creio, Pai, que pessoas não conseguirão paralisar os nossos propósitos que o Senhor nos entregou, os projetos que o Senhor nos deu, Pai. Nenhuma mentira prevalecerá, Pai. Mas o que o Senhor designou para as nossas vidas, isso sim acontecerá. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restaure, que o Senhor anime, que o Senhor restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, obrigada por esta palavra. Ô Senhor, te peço, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor conceda, Pai amado, a petição. Se for segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável ao testemunho. Dá milagre pro teu povo contar, meu Deus. O Senhor te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. Declare comigo. Eu não vou me importar com o que as pessoas falam de mim. O importante é o que Deus sabe sobre mim. Eu não vou me importar com o que as pessoas falam de mim. O importante é o que Deus sabe sobre mim. Não se importe com as mentiras que estão falando sobre você. Deixe cada um na mão de Deus, porque Deus vai tratar com cada mentiroso, com cada um que tem se levantado. O que importa é que você sabe o que Deus é na sua vida. Isso basta. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.